Fala aí, galera. Continuando o nosso módulo de termoquímica, hoje é a nossa segunda aula sobre esse assunto. Nós falaremos sobre entalpia. E aí, o que é a entalpia? A entalpia, ela é a quantidade de energia de uma substância ou a quantidade de energia de uma reação. O conhecimento da entalpia permite que a gente calcule a quantidade de calor envolvida em um sistema. Na verdade, a gente nem calcula a entalpia diretamente, a gente calcula a variação da entalpia permite que a gente calcule a quantidade de calor nesse sistema. Então, vamos logo para a parte prática, que é o que vocês precisam. Tá? Então, olha só, a gente chama a entalpia, né, de H, né, o símbolo que a gente usa para representar a entalpia, e ΔH seria a variação da entalpia. E aí você já deve ter muito visto delta na vida de vocês. Tá, matemática, tudo bem. Mas em física, quando aparece delta, a gente está falando sempre de variação. Então, por exemplo, delta V, lá em física, é o quê? Variação da velocidade. Então, e aí como que se calcula o delta V na física? Velocidade final menos velocidade inicial. Delta S, que é a variação do espaço, espaço final menos espaço inicial. Aqui no nosso caso, o ΔH é a nossa variação da entalpia. E como que a gente calcula o ΔH? É a entalpia final menos a entalpia inicial. Olhando para uma reação química, a gente pode dizer que a variação da entalpia ela será a entalpia do produto da reação menos a entalpia dos reagentes. E a gente vai ver melhor isso aplicando diretamente nas reações. Tá? Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, que vai permitir com que a gente resolva algumas questões só de analisar o enunciado, é o seguinte. Quando a nossa reação for endotérmica, e aí lembrando da aula anterior, reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor. Então, quando a minha reação for endotérmica, a minha entalpia vai ser positiva, ou seja, o meu ΔH vai ser maior que zero. Já quando a minha reação for exotérmica, quando ela está liberando o calor, a minha entalpia é negativa. Logo, o ΔH ele será menor que zero. Como que isso poderia ser representado? Vamos dar uma olhada. Aqui, ó, eu tenho reações mostrando a formação de água. E a água em três estados, né? A água no estado de vapor, a água no estado líquido e a água no estado sólido. Então, quando eu analiso a variação da entalpia dessas três reações, fica bem claro que dependendo do estado físico em que a água se encontra, essa variação de entalpia ela libera quantidades diferentes de energia. Então, ó, na água no estado sólido, o ΔH é menos 100 kJ. Ó, primeira coisa, olhando essas reações, são endotérmicas ou exotérmicas? Como que eu faço para saber? Vou olhar para o meu ΔH. Ó, aqui, ΔH menor que zero, né? ΔH negativo. Logo, todas essas três aqui são exotérmicas, liberam energia. Então, olha só, no estado sólido, menos 100 kJ, no estado líquido, menos 70, e no estado de vapor, né, no estado gasoso, menos 50 kJ. E aí, lembrando que nesse caso aqui, todas as três reações são exotérmicas, né? Todas elas liberam energia. Agora, vamos analisar uma mudança de estado físico, só para relembrar o que a gente viu na primeira aula, que eu acho que aqui fica até melhor para explicar. Então, olha só, eu tenho a água no estado líquido, né, onde a variação da entalpia é menos 70 kJ, e no estado de vapor, né, no estado gasoso, onde é menos 50 kJ. Lembra que eu falei para vocês que quando a temperatura aumenta, ocorre absorção de energia? E por isso o processo de vaporização, que é quando a água passa do estado líquido para o gasoso, ele é endotérmico. A gente consegue enxergar muito bem isso aqui. Ó, a variação aqui é menos 70, aqui é menos 50. Então, quando esse processo, para que a água saia do estado líquido e passe para o estado gasoso,
ocorre aumento de energia. Quanto de energia? 20 kJ. Né? Quando você sai de menos 70 e vai para menos 50, eu tenho mais 20 kJ sendo adicionado aqui. Logo, positivo. Então, isso aqui indica que está ocorrendo o quê? Uma reação endotérmica. Tá? Ocorreu absorção de calor. Eu gosto desse esquema aqui porque ele explica muito bem o que a gente viu lá na aula 1, quando nós conversamos sobre os processos endotérmicos e exotérmicos nas mudanças de estado físico da água. Mas vamos avançar. Vou pegar esse exercíciozinho aqui como gancho para poder passar uma outra informação bem importante para vocês. Então, olha só, ele considera os seguintes dados. Então, ele te informa que é reagente, produto, né, e o ΔH dentro das condições padrão. Então, na minha reação 1, o meu ΔH, né, a minha variação de entalpia, ela é 0,5 kcal por mol de carbono. Na reação 2, a minha variação de entalpia é menos 25 kcal por mol de iodo. E na minha reação 3, mais 30 kcal, né, por mol de cloro. E aí ele fala assim, pode-se afirmar que o reagente, né, o reagente possui maior energia do que os produtos somente em. O que eu preciso analisar aqui? Primeiro, verificar quando que o reagente, né, tem mais energia que o produto. E para isso, vou falar para vocês uma coisa que vocês anotem e não esqueçam. Sempre que a variação da entalpia for positiva, é porque o reagente ele é maior, né? O reagente ele é mais energético que o produto. Repetindo só para poder ficar bem ali estruturado na mente de vocês. Sempre que o meu ΔH for positivo, né, é porque a entalpia do meu reagente ela é maior que a entalpia do meu produto. E por que isso? Porque lembra que a fórmula da variação de entalpia é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente? A única forma desse ΔH ser positivo é quando a entalpia do reagente ela é mais energética. Tá? Então, e aí, a análise que a gente vai fazer aqui é a seguinte. Então, o que a gente vai procurar nessas três reações aqui? As que possuem variação de entalpia positiva, que no caso é A1, mais 0,5 kcal, e a reação 3, mais 30 kcal. Logo, a nossa resposta aqui seria a letra E. Vamos dar mais uma olhadinha nesse aqui para a gente poder fixar bem esses conceitos. Ó, sejam dadas as equações termoquímicas, né, todas a 25 graus em 1 atm, né, que são o padrão. E aí ele quer saber o seguinte, ele dá 5 reações, exclusivamente sob o ponto de vista energético. Das reações acima, a que você escolheria como fonte de energia é, lembrando que, quando eu quero, o que eu quero o que seria uma boa fonte de energia? Aquela que produz mais energia, correto? A que libera mais energia. Então, reações que liberam energia são reações exotérmicas, e todas aqui são exotérmicas. Então, qual que é a que libera mais energia? A que tiver o maior número negativo nesse caso aqui. O professor de matemática quase vai me matar se eu ouvir falando isso, né? A que possui maior, não, a que possui o menor número negativo. Porque se a gente pegar a reta de números negativos, menos 1, ele é maior, por exemplo, que menos 10, né? Então é a que tiver um menor. No caso, seria o menos 399,1. É a reação que mais libera energia. Tá? Logo, a resposta seria
a reação número 3. Ó, a reação número 1, menos 68, a reação número 2, menos 196, a nossa escolhida, a menos 399,1. Por quê? Porque essa reação libera mais energia. Então, do ponto de vista energético, o bom para a gente são aquelas reações mais energéticas. Tranquilo? Vou fechando por aqui. Dúvidas, vocês já sabem, me chamem. Tranquilo?